Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Mato Grosso do Sul. Campus Ponta Porã. Este trabalho foi desenvolvido com o auxílio da plataforma Map Biomas. O Pantanal Mato-Grossense. O Pantanal fica localizado em uma área de planície, com altitudes médias em torno de 120 metros. O perfil do relevo é bastante irregular, e por esse motivo, apresenta diversas áreas e bacias de inundação. No verão essas áreas chegam a ser 80% do bioma. O solo do Pantanal, por tratar-se de uma região que há alagamentos constantemente, são poucos desenvolvidos e tem um alto índice de lixiviação. O processo contribui para o baixo grau de fertilidade do solo da região. De acordo com a Embrapa, os solos mais comuns na região são planossolos, espodossolos e gleissolos. Ao redor do Pantanal localiza-se diversos planaltos responsáveis por serem divisores de águas e por terem nascentes que alimentam a hidrografia do local. Grande parte dos solos pantaneiros é de planície inundável, característica natural da região. Isso é uma dádiva, mas ao mesmo tempo, é prejudicial do ponto de vista agrícola, pois com essa inundação, muitas áreas possuem baixa fertilidade, o que leva ao uso de agrotóxicos e insumos químicos no cultivo de soja e afins. A inundação faz com que a matéria orgânica decomponha-se de forma lenta, por isso é um solo pouco fértil. Esse solo é oriundo de processos erosivos das terras mais altas, os planaltos do Pantanal, comuns nas áreas mais ao leste do bioma. Nessas áreas, o terreno é arenoso e ácido, também com baixa fertilidade. Dos planaltos ao redor, o mais famoso é o Maciço Urucum, no Mato Grosso do Sul, com um pico culminante de 1.065 metros de altitude. Nessa unidade de relevo encontramos uma das maiores reservas de manganês do Brasil, mineral bastante utilizado em indústrias siderúrgicas. Hidrografia do Pantanal. Para começarmos a falar sobre a hidrografia do Pantanal, temos que falar sobre o termo hidrografia. Hidrografia é o ramo da geografia responsável por estudar os rios de uma determinada região. No caso do Pantanal, temos uma das maiores planícies inundáveis. Um dos rios mais importantes é o Rio Paraguai, que é o principal canal de escoamento do Pantanal, sendo um dos rios mais importantes de planície do Brasil. No Mato Grosso, o Rio Paraguai tem várias contribuições de diversos afluentes: o Rio, Jauru, Sepotuba, Cuiabá e São Lourenço. Isso no estado do Mato Grosso. Já no Mato Grosso do Sul, o Rio Paraguai recebe os afluentes dos rios de Taquari, Miranda e Apa. Além desses, temos também os rios do Paraguai e da Bolívia, que nessa região é compartilhada pelo Brasil por esses dois países. Todos esses rios têm uma nascente na parte alta da bacia hidrográfica, e todos compõem o Rio Paraguai. Não existem nascentes na própria planície pantaneira, então o Rio Paraguai é totalmente alimentado pelas águas que vêm desses rios. Um aspecto interessante da planície pantaneira é que ao chegarem na planície, que é uma região plana e com pouca declividade, eles formam um leque aluvial. Essas amplas superfícies de inundação formadas por canais desses rios, dá para entender que o Rio Paraguai é formado por um quebra-cabeça. Os leques aluviais são áreas de inundação, que desembocam em uma área plana, e espalha-se por toda a sua superfície. Uma parte bem preocupante do Rio Paraguai é que, segundo o projeto Map Biomas, o Pantanal vem perdendo, em especial nas 2 últimas décadas, grande parte de sua superfície inundável. A área que é atingida pela inundação nos períodos de cheia, que chegou a ser cerca de 80% do total da planície pantaneira, vem a cada ano diminuindo. E segundo o Map Biomas, estima-se que o Pantanal já perdeu cerca de 70% da sua área inundável.
Isso é um fato muito preocupante. Em termos de conservação da região, grande parte dos processos ecológicos que fazem parte do Pantanal, do ponto de vista da biodiversidade, ficaram comprometidas com essa perca da superfície inundável. O clima do Pantanal. Precipitação. A precipitação média durante o ano é de 1.000 mm a 1.250 mm, tendo a maior precipitação durante o verão. Já em questão de temperatura, a temperatura média anual é de 24 graus Celsius, mas em alguns dias do ano atinge até 41 graus Celsius. A temperatura média no verão é 33 graus Celsius, e no inverno 16 graus Celsius. O clima predominante no Pantanal é o tropical, mas no verão ele apresenta um clima mais quente e úmido, já no inverno apresenta um clima mais frio e seco. Como podemos ver neste climograma que representa a média anual de precipitação e temperatura no Pantanal, podemos ver que no verão a precipitação varia de um pouco mais de 100 mm até aproximadamente 140 mm. Tendo a maior precipitação no final de dezembro e a menor em março, sendo a estação que apresenta a maior precipitação. Já no outono varia de aproximadamente 75 mm, e chega até aproximadamente 25 mm, tendo a maior precipitação em abril e a menor em junho. Já no inverno varia de aproximadamente 10 mm, e chega até aproximadamente 40 mm, tendo a maior precipitação em setembro e a menor em julho, sendo a estação que apresenta a menor precipitação. Já na primavera varia de aproximadamente 40 mm, e chega até aproximadamente 140 mm, tendo a maior precipitação em meados de dezembro, e a menor no final de setembro. A flora do Pantanal. A flora pantaneira é habitat de 463 espécies das aves, 132 mamíferos, 263 peixes, 1.100 borboletas e uma infinidade de répteis. Quando o clima é seco e árido, a paisagem se torna parecido com a caatinga, onde as espécies típicas são madacaru, plantas aquáticas, piúvas, palmeiras, orquídeas, figueiras e aroeiras. Após as cheias, fica uma camada de lodo nutritivo no solo que permite o desenvolvimento de uma rica flora. A vegetação aquática da flora é caracterizada como batume, plantas fluentes, como a guapé e a salvinha. Há também áreas com mata densa e sombria, como por exemplo, palmeiras acuri, paus de novato, imbaúbas, genipapos, figueiras, angicos, ipês e aroeiras. Essa área sofre com a grande produção pecuária, por ser favorável pela água levemente salgada pelo espaço quase sempre plano. Além de criação bovina, tem indústria siderúrgica e a mineração. A fauna do Pantanal. A fauna do Pantanal é uma das faunas mais ricas dentre os biomas brasileiros, pois nela se concentram a maioria dos animais presentes no Brasil, já que o bioma é o encontro dos três principais biomas do Brasil, sendo eles o Cerrado, Amazônico e Mata Atlântica, além de certas regiões com aspectos da Caatinga. Estudos feitos pela agência de notícias do IBGE mostram que o Pantanal possui exatamente 132 espécies de mamíferos, como a anta, capivara, veado, onça-pintada, morcego, entre outras. 85 espécies de répteis, sendo os jacarés com a maior variedade. 463 espécies de aves, como o tucano, a arara, tuiuiu, carão, entre outras. 35 espécies de anfíbios, como a rã verde. 263 espécies de peixes, como o pacu, pintado, bagre, traíra, dourado, piau e o jaú sendo o maior da região. Porém, infelizmente, mesmo com toda essa variedade de animais, o Pantanal sofre com a caça ilegal, sendo os jacarés e os peixes dourados mais afetados por essa prática. Por mais que a lei exista, a fiscalização é deveras pobre.